Bem-vindo ao canal Vida Real Sandra. Hoje eu quero dar dicas de cultivo e replantio do lírio-aranha. Essa planta perene, herbácea, que possui caule macio e folhas alongadas. Olha que coisa linda, muito ornamental, e que alguns inscritos estão tendo dificuldades em mantê-la bonita. Eu tenho mudas em vasos separados. Essa já se desenvolveu bastante, estão surgindo novas folhas e o vaso se tornou pequeno para ela. Olha, bem pequeno, porque os brotos, eles soltam folhagens também, ainda novinhos, como esse daqui. Então, eu decidi colocar em um vaso maior, unindo as plantas e formando um arranjo único. E o detalhe, ela precisa de solo rico em matéria orgânica. E na hora de ser retirada, que você, vamos supor, tem uma muda como essa daqui que eu estou mostrando, tome cuidado para não machucar o bulbo. Então você vem, olha, com uma pazinha ou uma faca nas laterais e vai forçando a planta para cima. E sai dessa forma aqui. Como essas são mudas pequenas, o bulbo ainda está pequeno. E vai ficando maior de acordo com o seu desenvolvimento. Então eu vou fazer o mesmo procedimento no vaso que eu tenho a muda já desenvolvida. Só vir aqui, ó, descompactar a terra pelas laterais e forçando a planta para cima, porque assim você vai subindo o bulbo. E se fizer assim, o bulbo vai sair inteiro. Não corre o risco de você ferir, cortar o pedaço. Basta ter paciência e ir forçando. Ele vai ficar assim. Esse, olha, eu consegui tirar todo inteiro. Está bem enraizado. O que eu vou fazer? Cortar o excesso de raiz. Ah, vai prejudicar a planta? Não. Pelo contrário, isso vai ajudar a planta a se adaptar mais rápido ao novo substrato que vai ser colocado. Então, olha, todo esse excesso que está aqui deve ser retirado. Basta fazer o corte bem no meio. Isso, gente, se estiver com bastante raízes, tá? Corta com uma faca, um estilete, uma tesoura de corte, esteriliza bem. Ó, simples assim. Na realidade, você mede 2 dedos, que aí você não se perde na hora de fazer na sua casa. Vendo? Não tem segredo, muito fácil. E o que acontece? Se o bulbo tiver pequeno, com a muda bem novinha, não precisa. Aqui eu vou retirar porque a planta já está bem desenvolvida e para ela se adaptar melhor, né, a essa troca. E eu gostaria de lembrar, se o plantio não for imediato, gente, por favor, deixe a planta na água, para que ela não venha desidratar e as folhas ficarem muito murchas, tá? Aqui, nessa nova compostagem, eu coloquei o de costume. Terra, esterco, areia, humus de minhoca. Esse é o básico. Aí eu agreguei pedaços de carvão, substrato para orquídea, porque ele vem com muito pedacinho de madeira. E também coloquei um pouco de torta de mamona. Só isso. E para que não haja dúvidas, a medida, gente, tem que ser feita em partes iguais. E depende muito do tamanho do vaso. Tipo, se você utilizar 250 gramas de areia, coloca 250 gramas dos outros substratos. Isso depende de cada um. Então você vai dosando até preencher o vaso por completo. Na hora que você for colocar as mudas, o que deve ser feito? Tipo, igual eu estou fazendo aqui. Coloca primeiro uma parte, segura a lateral do bulbo com um pouco de terra, para que fique firme, e depois vai colocando em volta as outras mudas. Porque assim ela não corre o risco de quebrar, ficar caindo. E você monta então o arranjo com as mudas que você tem. Começa sempre pelas maiores, se tiver menores como essas que eu tenho aqui, coloque as menores por último, bem em volta da planta.
que dessa forma o arranjo fica muito mais bonito. A planta, ela se destaca bastante e vai dar um diferencial no local em que for colocada. Mas é opcional. Se você quiser desmembrar, fazer várias mudas, melhor ainda. Aqui eu optei por juntar tudo. Lembrando, é uma planta de sol pleno ou meia sombra, então você pode colocar dentro de casa ou no jardim, plantando direto ao chão, onde ela receba o sol da manhã. Isso, gente, varia de acordo com a sua necessidade. Então, às vezes você mora num apartamento, não tem um espaço adequado, né, para colocar ao chão, coloca num vaso, arruma um cantinho para ela, com bastante luminosidade, e eu garanto que o seu plantio vai ter sucesso. Aqui eu já escolhi um local adequado, vou deixar a minha sombra, porque eu notei que as folhas ficam menos queimadas. E geralmente é um problema, porque se uma dessas folhagens aqui, olha, for atingidas, o que acontece? Você vai ter que cortar. Então, vem aqui, ó, bem abaixo e retira. E vai retirando de acordo com as folhas, tá? Porque aqui elas vêm se intercalando. Você não pode chegar, cortar de cima, deixar de baixo toda despencada, que vai ficar super feio. Então, para que também não desfalque muito a planta, tá vendo aqui, olha? Essas duas aqui, elas se quebraram. Então, eu vou ter que tirar. Aí, o que acontece? Como uma está sobreposta, na outra, eu tenho que tirar de acordo. Então, eu venho primeiro na de baixo, corto e depois corto também a que está em cima, para poder a planta ficar com corte adequado e vir novas folhas depois, ó, dessa forma aqui, bem rente. Gente, não se preocupe, o lírio, esse lírio aqui, ele é muito resistente, inclusive no período do verão costuma florir. O meu provavelmente só o ano que vem, devido a essa troca que eu estou fazendo. O que acontece? Não é só cortar a planta e replantar, colocar um novo substrato. Ela já vai estar acostumada ao local que foi colocada. Para florir é necessário estar bem nutrida. Aí saem as hastes com as flores nas extremidades. Aí depois elas vão se inclinando ao redor da planta e dão aquela aparência de aranha. É por isso que ela recebe esse nome e se destaca bastante quando está florindo. E um detalhe também muito importante que eu gostaria de estar deixando, né, para você que tem o lírio-aranha em casa, é que ela é uma planta tóxica. Então, mantenha longe de crianças e animais domésticos, principalmente, gente, calopsita, porque elas costumam estar bicando, roendo tudo. Aí, se o teu animalzinho se intoxicar, ou seja, comer essa planta, morder, igual o cachorro faz, gato também costuma estar, né, fazendo esse tipo de arte, pode dar diarreia, vômito, até complicações cardíacas. Você pode vir a perder o seu animalzinho. Então lembre sempre desse detalhe, e se for manusear, como eu estou fazendo, depois você lava as suas mãos com água e sabão, que tudo vai ficar bem. Aqui fiz todo o procedimento, lembrando que esse vaso ele está furado aqui embaixo, coloquei pedrinhas no fundo antes de colocar a compostagem. Não coloquei fertilizante líquido nenhum aqui, somente substratos. Essa planta ela é muito sensível ao fertilizante líquido. Tive experiência com algumas mudas que eu coloquei fertilizante líquido e elas morreram. Então, nesse procedimento aqui não foi colocado. As mudas podem ser retiradas da planta a cada ano, ou seja, um ano depois que você plantar, você já pode estar desmembrando novamente e fazendo novas mudas. Depois que você replantar, coloque a sombra e com 30 dias de replantio é que ela deverá já estar começando a receber o sol direto em suas folhas. Aqui eu não tinha pedrinhas para enfeitar o vaso, então eu coloquei mudas de jiboia. Deixei aqui no cantinho, olha, só para enraizarem. Depois eu retiro e planto em outro vaso.
E só isso, se você tiver barba de Moisés, coloca, dinheiro em penca, coloca. Essas plantas, elas são muito requisitadas para fazer forração, porque mantém o solo úmido por muito mais tempo. Vou colocar água o suficiente até vazar no fundo do vaso e depois começo a molhar novamente quando eu notar que a terra está secando e que realmente há uma necessidade de rega. Feito isso, sua planta vai ficar linda e vistosa por um bom tempo. Espero que você tenha gostado do vídeo. A todos um grande abraço. Deixa seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Também estou no Instagram e você pode estar esclarecendo dúvidas direto comigo. Então está aqui dicas de cultivo e replantio do lírio-aranha.